Então vamos a mais uma videoaula, hoje com a lição número 7, cujo título é Autoridade sobre as Forças do Mal. E todas os nossos estudos, né, das nossas lições estão baseados ou têm sido baseadas na revista da Convenção Batista Fluminense. O nosso texto hoje base, aliás, os nossos textos, né, base que vai dar base à nossa lição, estão em Mateus, primeiramente, capítulo 8, versos 16 e 17. E depois nós vamos ver Mateus 28, 18. Eu vou ler aqui para os irmãos. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Agora o que está em Mateus 28, 18. Diz assim a palavra. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja, Senhor, o teu santo nome. Paizinho, muito obrigada por mais essa oportunidade que tu nos dá de podermos estar estudando um pouco mais da tua palavra, Pai. Agora eu te peço que tu venha nos dirigir, que eu seja instrumento nas tuas mãos. Hoje vamos estudar a autoridade e o poder de Jesus, pois tudo está, né, em seu domínio, em sua capacidade, Senhor. Então, Pai, muito obrigada por tudo, por todas as tuas bênçãos, é a oração que eu te faço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ver o alvo da lição, que é onde nós queremos chegar com o estudo dessa lição. Ao final, então, do estudo dessa matéria, desse assunto, o aluno, nós, né, deveríamos mostrar o senhorio e o amor de Jesus para libertar e transformar vidas através do seu poder e autoridade. Então, mostrar o senhorio e o amor de Jesus, naturalmente, pela humanidade, né? E também para que todos possam ser libertos e transformados, né? Muito bem. Hoje vamos ver os propósitos também da lição, né? No sentido cognitivo, no sentido do saber. Ao final do estudo, né, deveremos entender que Jesus quer libertar, transformar outras vidas que se encontram atormentadas e perdidas através da sua igreja nos dias atuais. Vamos conhecer agora os propósitos no sentido do sentir. Ao final do estudo da lição, né, o aluno deverá compadecer-se do sofrimento das pessoas oprimidas pelo pecado, assim como Jesus teve compaixão das almas perdidas e aprisionadas por espíritos malignos. E vamos conhecer o propósito no sentido do agir. Finalmente, o que eu devo fazer depois de aprender a lição? Então, são dois propósitos. O primeiro, ser agente de cura espiritual para combater as ações malignas, assim como nosso Mestre Jesus foi. E o segundo propósito, nesse sentido do agir, é se colocar como instrumento nas mãos do nosso Mestre Jesus, levando o evangelho da graça, do perdão, do livramento, da restauração e da salvação às pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo. Então, dando aqui
continuidade aqui ao assunto, que é muito bonito o nosso estudo de hoje, né? Nós vamos lembrar o que Jesus declarou, e isso está em Marcos, no capítulo, 2, verso 17, quando Jesus, né, diz assim, que Jesus, ele veio para os que estavam doentes. Ele ainda disse, os sãos não precisam de médico, né? Médicos. Então, ele veio para os que estavam doentes e também para chamar os pecadores ao arrependimento, né? Vocês podem reparar, inclusive pelo estudo, né, das Escrituras, que onde Jesus estava, ele sempre havia ali com ele sempre uma multidão, né, que sempre estava ali cercando Jesus. Então, a multidão sempre cercava a Jesus. Por quê? Porque ela ia ali para aprender, porque Jesus ensinava, muitas vezes até por parábolas, mas ele falava, ele ensinava, ele pregava, né, que havia chegado o reino de Deus. E eles ainda não entendiam direito, mas se maravilhavam, principalmente vendo, né, sendo testemunhas oculares dos milagres que Jesus realizava todos os dias. Muito bem, isso era devido a quê? A autoridade, né, que o mestre possuía ao falar, era devido à sua presença também, né? A maneira que ele tinha de lidar com as pessoas. E tudo isso que eu falei significavam para elas, muitas vezes, salvação, né, e libertação. Muitas vezes Jesus falou, a tua fé te salvou. E quantas vezes, né, Jesus libertou pessoas de doenças, até doenças, assim, a princípio, né, que as pessoas já nasciam com ela, por exemplo, cegos de nascença, né, mudos, e Jesus realizava esses milagres, como também ele libertava os oprimidos, né? Aquelas pessoas que estavam possessas por espíritos malignos, né? Então Jesus usava, né, toda essa maneira dele lidar, a sua presença, a sua autoridade. Não foi o que aconteceu também conosco, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós tivemos um encontro pessoal, né, com Jesus Cristo? Foi. Afinal, nós recebemos dele o quê? A salvação eterna da nossa alma, não foi? Esse privilégio, esse presente de Deus. E passamos a usufruir o quê? Usufruir de uma nova vida com um novo nascimento pela água e pelo Espírito. Naturalmente pelo batismo, né? E também quando aceitamos a Cristo, né? Logo recebemos a unção do Espírito Santo dado por Deus Pai. Então, essa unção nós temos em comum, né? Que é carregar Deus conosco, né? Bem juntinho de nós. É um privilégio. Hoje, nós podemos dizer que somos eternamente gratos a Jesus. Por quê? Pois estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos, mas mesmo assim, sem merecermos, Jesus veio a esse mundo, né? Morreu por nós, pagando assim um alto preço na cruz do Calvário com o derramamento do seu sangue, né? Do seu sangue inocente, porque ele não devia nada, né? Então, o que acontece? Com isso tudo, né? E tudo isso ele fez por quê? Por amor a nós. Nós não podemos esquecer disso, né? E com isso tudo, ele nos libertou da condenação eterna que pesava sobre nós e pesa sobre toda a humanidade, né? A menos que a pessoa aceite, né? Reconheça o sacrifício de Jesus, que tenha morrido também por ela. Muito bem, com isso tudo,
que Jesus passou a ser para nós? Quando ele morre por nós, né? Quando ele leva os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele passa a ser o nosso Senhor. Por quê? Porque ele nos comprou por um alto preço, inclusive, né? Ele nos redimiu da morte eterna, nos redimiu da condenação eterna. Então, nós pertencemos a Ele. O senhorio dele é sobre nós. Ele passou a ser o nosso Senhor, né? E também o nosso Salvador, porque através dele nós vamos alcançar a vida eterna prometida, né? Prometida por Deus. Então, ele passou a ser o nosso Senhor e Salvador pessoal. Por quê? Porque a salvação é pessoal, ninguém pode se salvar por ninguém. E por isso, nós temos que ter uma gratidão também eterna, né? Ao Pai que não poupou o seu único filho, mas antes o entregou por nós. Não foi isso? Assim, o amor, esse amor incondicional de Deus por nós, nos constrange a quê? A buscarmos a nossa santificação, né? O nosso aperfeiçoamento, a nossa santificação e a reconhecermos, né, o seu senhorio, como eu falei, né? E principalmente a sua autoridade sobre a nossa vida. Nós pertencemos a Jesus, somos propriedade de Jesus, exclusiva dele. Lembrando, inclusive, as palavras de Paulo, né? Que está lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, quando diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, não sou eu mais que vivo, né? Nós vivemos para o nosso Senhor, né? Nós pertencemos a Ele. Bem, o Jesus também, eu li no texto base, declarou em Mateus, capítulo 28, verso 18, eu vou relembrar o que eu já li agora, ainda há pouco, que toda a autoridade, né, lhe havia sido dada no céu e na terra. Ora, toda a autoridade lhe havia sido dada, ele possui toda a autoridade, afinal, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, o que quer dizer isso? Que tudo está em seu domínio e poder, né? Ele detém o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o universo, né? Eu costumo dizer que Jesus estava juntinho, nós sabemos, a palavra diz, do Pai, né? Na criação. E ele, costumo dizer que ele foi o mestre de obras, né? De Deus Pai. E foi assim, tudo foi feito por ele, para ele, né? Através dele. Então, tudo está no seu domínio, tudo está no controle das suas mãos, melhor falando, né? Então, as nossas vidas estão no controle de Deus, nós podemos sossegar, né? Quando entregamos qualquer situação a Ele, porque Ele certamente pode todas as coisas, né? Então, as nossas vidas estão no controle de Deus, as forças da natureza, né? As forças do mal, ou seja, tudo ele pode pela palavra do seu poder. E aí eu me lembro de Hebreus 1,3, a parte final, né, do verso, né, de Hebreus 1,3, quando ele continua dizendo assim, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, ele detém tudo, ou seja, ele criou e sustenta, ele mantém, então ele é o criador, o mantedor e o sustentador, porque tudo, ele diz aqui, sustentando todas as coisas por sua palavra
poderosa. Quando ele dizia, né, para os espíritos saírem, ele dava aquela ordem através da palavra, mas a palavra dele tinha poder, né? Então, os espíritos obedeciam. Nós podemos também constatar, eu acho que essa palavra, isso através do quê? Das escrituras, né? Pelos diversos milagres realizados por Cristo Jesus, né? Ele realizou milagres em pessoas possessas, né? De espíritos malignos, como eu já disse, curou a vários, enfim. Então, nós constatamos isso, é só nós abrirmos as Escrituras Sagradas, a Bíblia, e vermos ali os milagres de Jesus. E nós vamos constatar que, de fato, ele é todo-poderoso, né? Ele trouxe com ele a divindade também. Ficou latente, né, nele por um certo tempo, até que chegou a hora da missão dele, né? Que ele veio com uma missão. Bem, que através dessa lição que estamos estudando agora, possamos, assim, aprender a sermos o quê? Agentes de cura espiritual, assim como Jesus foi, né? Contra as ações malignas presentes, né, em nossos tempos. Porque o mal não terminou, está aí, né? Está solto, está aí. E com o passar do tempo, né, nós sabemos que a maldade, inclusive, iria se multiplicar, né? Então, assim como Jesus, principalmente, nós temos que agir contra as ações malignas, né, dos nossos dias presentes, nesse tempo que nós estamos usando. É isso que nós temos que ser e fazer. E como agentes de Cristo, o que devemos fazer? Essa é uma pergunta inicial. O que é que nós devemos fazer, né? Primeiramente, devemos valorizar aqueles a quem o nosso Senhor valorizou. Aqui cabe outra pergunta. E aí vem, e quem Jesus valorizou? Hein? Os doentes, os endemoniados, né? Os pecadores, os pobres, não foi? Ele valorizou essas pessoas que de fato precisavam da ajuda dele, né? Então vejamos o que Jesus teve que fazer para libertar o homem endemoniado gadareno. Vocês não sei se devem conhecer, né, essa história, que nós sabemos pelo estudo da palavra, pelas escrituras, né, que Jesus e seus discípulos, eles tiveram que enfrentar uma tempestade, né, antes de chegarem lá na província dos Gadarenos, né, e isso ainda à noite. Né? E isso ainda à noite, pois Jesus havia ensinado, pregado, né, o Evangelho, né, durante todo o dia, aquela multidão toda, até teve multiplicação, né, dos pães, dos peixinhos, mas ele estava no final já do dia, já era noite, ele estava exausto, né? E aí ele pregou ali às margens, né, do Mar da Galileia, durante todo o dia, conforme eu falei. Então, chega a uma determinada hora, o final mesmo da tarde, já daquele dia, já anoitecendo, ele vira-se para os discípulos e diz: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. E os discípulos, também deveriam estar igualmente exaustos, pois estavam acompanhando ali a Jesus o tempo todo ao lado dele, né? Assim como aquela multidão. Mas os discípulos nada questionaram, pelo contrário, obedeceram, né? Como eu disse mesmo,
né, devendo estar também cansados, exaustos, obedeceram ao Senhor, ao seu Senhor. E aí daqui a gente pode tirar um aprendizado, uma lição, e essa primeira lição que podemos tirar é que a obediência não nos isenta de enfrentarmos as tempestades da vida. Eles obedeceram, eles entraram no barco e foram navegar para o outro lado da margem do mar da Galileia, para o outro lado, né? E no meio dali, daquela travessia, aconteceu essa tempestade. Nós sabemos da história que Jesus, de tão cansado e exausto que estava o quê? Adormecido, dormindo na popa daquela embarcação. E os discípulos acordam a Jesus apavorados, porque achavam que iam morrer, né? E o que Jesus faz? Pelo poder da sua palavra, ele vai e acalma o vento, acalma o mar. E depois que tudo torna-se bonança, tudo volta àquela paz, os discípulos olham um para o outro e se perguntam, um pergunta para o outro, né? E aí, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, eles mesmos ficavam maravilhados de testemunhar todo esse poder de Jesus. Então, essa é a primeira lição, né? A gente obedece, mas Jesus mesmo disse, né, que nessa vida nós teríamos aflições, e essas tempestades que nos chegam, tempestades que eu digo assim, de problemas, né, que nos chegam em nossas vidas, elas chegam para todos, né? E nós temos que entregar, né, ao nosso mestre, pedindo ajuda a ele, contando com a ajuda deles, né? Então, vamos ver, ao chegar, então, né, na terra dos Gadarenos, de fato, eles encontraram um homem, né, possesso de demônios, que vivia nos sepulcros, naquelas cavernas, né, nu, né? Aquele homem andava sem roupas, né? E também sem nenhuma corrente, não havia uma corrente nos grilhões, as correntes não podiam deter aquele homem devido ao tamanho que era o poder demoníaco que estava nele. E Jesus, sabedor de todas as coisas, né, já sabia que ele era o alvo também da sua missão naquele lugar, ao final do dia, aquela noite, naquele lugar. E por isso a Bíblia nos relata, né, que Jesus expulsa com a ordem e logo aquele homem fica liberto, se vê liberto, né? Daquela legião de demônios, que eram muitos, né? Não é isso? Muito bem. Jesus, ele, assim, por sua misericórdia, né? Ele deu tanto valor àquela vida daquele homem. Ele já sabia, né? Que havia aquela situação, por isso que ele se dirigiu lá para aquele lugar. Ele deu tanto valor àquela vida que, mesmo exausto de um dia, como eu falei, inteiro de ensinar por parábolas aquela multidão, ele sequer considerou que valeria a pena, né, atravessar a tempestade. Ele considerou, que valeria a pena ele atravessar a tempestade para libertar aquela vida, aquele homem que estava possesso, endemoniado, né? Então, ele considerou isso. Não, eu vou lá sim, eu estou aqui para isso. E isso nos leva a mais uma reflexão. Agora a gente pensa assim, será que nós temos saído da nossa zona de conforto, né? Às vezes, depois de um dia exaustivo de trabalho, em que a gente chega em casa, quer mais tomar um banho, comer alguma coisa, e se jogar naquele sofá ou naquela cama e dormir como Jesus estava dormindo, né, na embarcação. Será que nós
temos agido assim, sair da nossa zona de conforto, né? Para ganharmos uma oportunidade, né? Porque nem garantia temos de sermos úteis às pessoas, investindo principalmente na salvação de suas almas. Será que temos feito isso? Se alguém bate, Marlene, vamos lá, vamos fazer um serviço missionário, ou nos chama, né? Ou chama você, como é que nós agiríamos? Hein? Agiríamos como Jesus? Iríamos, depois desse dia exaustivo lá, salvar uma pessoa, levar uma palavra, né, de esperança? Vamos refletir sobre isso, né? Porque a exemplo de Jesus, que sendo o Senhor, né? Porque Ele é o Senhor de toda a criação, né? Ele abriu mão da sua glória, daquela glória que tinha antes com o Pai, e esvaziando-se, né? Desceu a esse mundo com uma missão para entregar-se por nós, por amor, conforme eu já disse, né? Morrendo naquela cruz, morte de cruz, morte humilhante, mas ele morreu por toda a humanidade. Isso tem que ficar bem claro, pagando assim o alto preço da nossa redenção. Não foi um preço qualquer, né? Foi um alto preço, e ele sabia, né? Até, Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que ele ia enfrentar, né? Porque ele sabia todas as coisas. E aí ele paga aquele alto preço pela nossa redenção e nos liberta, né? Da condenação eterna. Restando a nós o quê? Restando ao homem, de uma maneira geral, apenas crer e receber a Jesus, né? Como o Senhor, nosso Salvador pessoal, recebê-lo em nosso coração, reconhecendo que Ele morreu no nosso lugar, Ele, o Filho de Deus, tudo isso por amor, né? Bom, então, nós acabamos de ver que, como agentes de Cristo, né, nós temos que valorizar aqueles a quem Jesus valorizou. Muito bem. Em segundo lugar, como agentes de Cristo, nós devemos fazer o bem, como nosso Senhor fez. E aí a gente pode lembrar de Atos, né? Vai a partir do 34 ao 38. E eu vou que depois vocês leiam com calma, mas o 38 diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Vejam bem, como Deus ungiu, né, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Daí termina o verso 38. Depois vocês leem a partir do 34 para entenderem bastante o contexto, né? Ora, da mesma forma que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ele nos ungiu também, né? Quando nós fomos alcançados, transformados e chamados pelo próprio Cristo, também recebemos da parte de Deus, né, de Deus Pai, essa unção. Que unção é mesmo? A unção do Espírito Santo em nós. Então, nós carregamos o Espírito Santo também em nós. Então, nós temos que ter intrepidez, coragem e poder e autoridade também, pois é o mesmo Espírito que habitava em Jesus, dado por Deus Pai, habita em nós. Então, nós temos esse poder, essa autoridade, temos que ter mesmo.
essa coragem, essa intrepidez, né, de irmos também e fazermos o que Jesus fez, porque Ele conta conosco, né? Então, nós também alcançamos mais uma coisa, que foi a liberdade em Cristo, porque passamos a olhar o nosso próximo com um olhar de compaixão, que é o mesmo olhar que Jesus olhava, né? As pessoas. Principalmente, nós devemos olhar com um olhar de compaixão para aqueles que estão o quê? Como? Aprisionados, né? Pelo pecado e por toda a força maligna. Principalmente para quem está de fato aprisionado por um pecado, um vício, né? Nós temos que ter compaixão e também por aqueles que estão dominados por espíritos do mal, força maligna, né? Então, veja bem, nós carregamos o Espírito Santo, então nós devemos ser, porque nós não carregamos à toa, nós temos uma missão também, nós devemos ser, vamos dizer assim, instrumentos nas mãos do nosso Mestre Senhor, porque quem vai realizar a obra mesmo vai ser Deus, através de nós. Então, nós podemos e devemos ser instrumentos nas mãos do nosso Mestre Jesus, nas mãos do nosso Senhor, para que o bem que nós devemos imitar e fazer possa chegar a muitas pessoas que necessitam da misericórdia do Senhor, né? E de sua libertação, assim como um dia nós necessitamos ser libertos também, sermos libertos também, né? E, finalmente, então, nós já vimos que aquele que é agente de Cristo, ele tem que valorizar quem Cristo valorizou. Acabamos de ver que nós devemos fazer o bem assim como Jesus fez o bem, e agora nós vamos ver que, como agentes de Cristo, nós não devemos ser insensíveis ao sofrimento do próximo, né? Agora, em Lucas, no capítulo 13, do 10 ao 17, nós temos aí um relato de Cristo, do próprio Jesus, livrando uma mulher de um espírito que a mantinha doente, que a mantinha aprisionada por 18 anos. E o que Jesus fez? Impôs-lhe as mãos, né? Então, impondo-lhe as mãos, ela vivia envergada, né? Assim, ela não conseguia ficar ereta, né? Então, Jesus bastou lhe impor as mãos e logo ela se endireitou e a seguir ela louvava, né? Com brados o nosso Senhor, louvava a Deus, né? Grata, agradecida, imagina, e depois de 18 anos tendo sido escravizada por esse espírito que a mantinha encurvada, não devia ser brincadeira, né? E agora, fazendo assim um paralelo, vamos aproveitar essa situação, porque nós tiramos também um grande aprendizado dessa situação, fazendo agora um paralelo com as pessoas desse mundo atual que vivemos, que andam sem Cristo, né? Que andam aí sem Cristo, perdidas, né? Sem esperança, porque nós temos a esperança de vida eterna, mas essas pessoas que estão no mundo sem Cristo não têm essa esperança. Será que essas pessoas que andam sem Cristo, elas podem endireitar-se por si mesmas? Aquela senhora que por 18 anos estava encurvada, né, que Jesus vai impondo-lhe as mãos, ela se endireita? Será que, fazendo esse paralelo agora com as pessoas desse mundo, com a humanidade que não tem Cristo no coração, será que elas podem se endireitar por si mesmas? Não,
Claro que não. Assim como aquela mulher precisou de Jesus para, né, a sua libertação e cura, de igual modo, a humanidade sem Jesus, sem Cristo, também não pode endireitar-se, pois somente Ele, somente Cristo, somente Jesus tem toda a autoridade e todo o poder, como já falei, para restaurar vidas, salvar almas, né? E mudar a história do ser humano. Quantas vezes Jesus falou, a tua fé te salvou. Então, ele tinha poder para salvar, ele tem poder para salvar almas até o dia de hoje, né? Porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e não morreu outra vez, ele subiu aos céus, onde está, fez assunto aos céus, subiu onde está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então ele não morreu outra vez, ele vive, Jesus vive e reina, ele é o nosso rei, né? Assim, né, como Cristo agiu na vida daquela mulher, ele também quer agir na vida de muitas outras pessoas, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas para isso, ele conta com quem? Com a sua igreja. E quem é a igreja de Cristo? Somos nós. Ele conta conosco. E de que maneira? Com a nossa disposição. Lembra que eu falei? A gente chega às vezes um dia cansado do trabalho, né? E a gente quer mais descansar e tal, mas ele conta com a nossa disposição, que ele até nos revigora, né? E de nos colocarmos, né? Como instrumentos seus, como vasos de bênçãos em suas mãos. Ele conta conosco, né? Ele conta com a gente. Ele quer fazer não só em nós, como ele fez em nós, mas através de nós, ele quer também alcançar outras vidas, né? Então, nós não podemos esquecer que Jesus nos transformou para sermos agentes de transformação também. Tudo teve um propósito, né? Assim, devemos agir, devemos nos sensibilizar com o sofrimento alheio, né? Assim como Cristo se sensibilizou por nós mesmos, né? Nos resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós estamos na luz. Antes éramos trevas, estávamos nas trevas. Hoje somos luz e como luz nós devemos iluminar e fazer refletir a imagem de Cristo através das nossas vidas. E Jesus, então, ele nos alcançou, mas não foi por nada, ele nos alcançou, ele nos libertou da escravidão do pecado, né? Para sermos o quê? Mensageiros da liberdade na vida de outros, através de Jesus, sempre através dele. Mas, porque somente ele, né? Somente ele pode e tem o poder para libertar, né, o homem de toda e qualquer prisão, de qualquer opressão, de qualquer doença. Não há uma doença que seja impossível a Deus de cura, né? Seja o que for que o homem estiver passando, Deus pode realizar. Então, se Cristo, que é o nosso mestre, né, se propôs a fazer, né, porque nós não podemos seguir o seu exemplo, nós podemos e devemos, né, fazer tudo o que ele fez, e assim fazendo e assim agindo, nós nos tornaremos seus verdadeiros representantes aqui na terra, ou melhor, os seus discípulos.
seus verdadeiros discípulos. Não adianta da boca para fora eu dizer, eu sigo a Jesus e não me mexer, né? Não fazer nada nessa direção, não me colocar à disposição dele para usar-me nesse sentido de levar o evangelho, né? De até mesmo efetuar uma cura, impondo as nossas mãos sobre o doente, né? Porque Jesus disse que tudo aquilo que ele fez, nós poderíamos fazer até mais. Jesus, então, com isso, ele quer continuar a fazer em nós e através de nós, conforme eu disse, coisas grandiosas, assim como ele realizou na época, né? Ele fez conosco, ele fez com o homem em geral, e até naquele homem, agora me fez lembrar que foi liberto lá da legião, que não era um demônio, eram vários, e aí quando Jesus pergunta, e qual é o teu nome? É o demônio? Ele diz, nós nos chamamos legião, porque somos muitos. Então, assim como ele fez aquele homem, né, possesso de Gadareno, que foi que tinha aquela legião de demônios, que foi contado lá em Lucas, no capítulo 8, né? É a partir acho que é lá do 26 e vai até o 39, né? Aí vocês depois com calma podem reler essa história, né? E que a nossa vida, então, ela possa refletir o que é as virtudes, né? Melhor falando de Cristo Jesus, como ele pregou o reino também de Deus aqui na terra, devemos também nós pregarmos o reino de Deus, né? Também. Como ele se importou com os perdidos, assim também nós devemos nos importar, né? Com eles. Jesus Cristo, ele chamou, como eu já disse, ele libertou e transformou vidas, né? Por onde passou, ele fez isso. Ele chamou, ele libertou, segue-me, ele libertou a pessoa, né? De várias... Os cegos que eram até de nascença passaram a enxergar, mudos falavam, surdos passaram a ouvir, né? Endemoniados foram expulsos, demônios, né? Doenças curadas, lepras, né? Pessoas que se tornaram até puras depois. Tudo isso ele fez e espera de nós que vivamos a nossa vida refletindo as suas virtudes, sendo assim o quê? Portadores das boas novas de salvação aos perdidos, pela graça, né? Transformadora do evangelho, transformadoras da sã doutrina, né? Que é o evangelho, que é aquele evangelho que redime, que liberta, que restaura, né? Levando o quê? Para as pessoas? A esperança de vida eterna, né? Para aqueles que abrem, né? Aqueles que se permitem, abrindo a porta do seu coração para Jesus entrarem, que deixam, né? Jesus entrar em seus corações. Então, ele quer transformar vidas. E nós temos que ser esses agentes, né? Esses agentes de cura, porque Jesus quer continuar realizando através da sua igreja, que somos nós. Então, ele quer, através das nossas vidas, alcançar outras vidas. Então, chegamos ao final dessa videoaula. Espero que todos tenham aproveitado bastante, que possamos, com essas reflexões, melhorarmos, né? Nos santificarmos mais, sermos mais gratos e nos lembrarmos que temos o maior presente, a maior riqueza que uma pessoa poderia adquirir aqui nessa terra, que é a nossa salvação,
né? A vida eterna. É isso, que um dia, essa certeza que temos é que um dia estaremos com Ele em sua glória, no seu reino. Fiquem com Deus. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde aí para todos.